Romanos, capítulo 7, versículo 19. É o versículo que nós estamos introduzindo esse estudo, irmãos. Não entrando assim no contexto, mas apenas separando, praticamente pensando, né? Alguns versículos, né? Vou ler o 18 e a igreja vai ler o 19 comigo. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. A igreja comigo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. E o 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Obrigado, ó Deus. Fala aos nossos corações, através da Tua palavra, que saiamos, Pai, um pouco mais maduros na nossa vida espiritual, com relação a esse assunto tão importante. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. É como eu falei, esses versículos, eles estão dentro de um contexto maior, né? Que não é o caso de nós analisarmos ou refletirmos assim profundamente. O que eu quero tirar para os irmãos é a luta que Paulo tinha, né? A batalha que ele travava com ele mesmo, com a alma dele, né? Muitas vezes sabendo que tinha uma coisa certa para fazer, mas não fazia por causa do temperamento, por causa da carne, por causa do homem, por causa do ego. E ele que era o Paulo, irmãos, né? Que era um ser humano como nós, mas para mostrar que nós também temos esta luta por causa do temperamento, né? E eu falei sobre várias coisas, eu não vou nem resumir aqui, senão a gente não vai, o tempo vai passar muito rápido. Então eu quero falar nesta manhã, irmãos. Eu já falei sobre qual foi o temperamento que eu falei domingo passado, irmãos? Sanguíneo. Então nesta manhã eu quero falar sobre o colérico, né? Que tem por definição ser líder ou um líder determinado. O temperamento colérico, irmãos, é marcado pela força, pela determinação, né? Com uma dose de dinamismo que se traduzem em linhas gerais, né? Em liderança e também ambição. Eu estava pesquisando sobre alguns personagens bíblicos e hoje eu vou falar sobre principalmente um que era colérico. E quando em alguns livros, em algumas fontes falam que Moisés era colérico, né? Só que a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso. Ele era manso, né? O manso normalmente é um fleumático ou é um melancólico, mas alguns definem Moisés como sendo um homem colérico, exatamente por causa de alguns episódios da vida dele. Alguém pode me lembrar 2 momentos da vida de Moisés, irmão, em que ele ficou muito irritado e ele fez algo, ele bateu na rocha quando ele deveria falar a rocha, e outro, não estou ouvindo. Matou um egípcio. E tem mais um, irmãos. Tem mais um que foi, talvez, não digo que mais um. Quando ele quebrou as tábuas da lei, irmãos. Quando ele desce do monte, o povo estava adorando o bezerro. Mas não vamos entrar assim no mérito de Moisés, não, né? Só citei ele porque ele era um homem manso. A Bíblia diz que ele era um homem manso. Ele ficou até com vergonha quando, né, ele foi chamado por Deus. E ele falou que não sabia falar. Ele queria que Deus chamasse o irmão dele. Deus falou: não, teu irmão vai, o Arão, mas é você que é o líder, né? Então, irmãos, os coléricos são pessoas de ação e de soluções. Normalmente pessoas que não deixam muito para depois, né, suas decisões. Estão prontos para enfrentar um desafio e conduzir, né, os outros através
da sua capacidade, né, muitas vezes, de liderança. Eles possuem uma energia interna, né, uma pessoa muito dinâmica, que impulsiona a ele mesmo e também consegue impulsionar outras pessoas a alcançarem os seus objetivos. O colérico, irmãos, ele é focado na prática, não muito na teoria, mas muito na prática, sempre de olho naquela meta, né, que tem que ser atingida. Eles são confiantes, assertivos e capazes de tomar decisões difíceis. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande na hora de tomar decisões difíceis. As decisões normais da vida, né? Não, mas as decisões mais difíceis, poxa, temos um problema sério para resolver, chama fulano. Não tem esse negócio assim, irmão? Chama fulano. Muito mais o colérico do que o sanguíneo. Por quê, irmãos? Alguém saberia, né? Vou até abrir aqui na sessão para quem quiser falar, mas levanta a mão, porque senão vários falam ao mesmo tempo, não dá para a gente entender, tá bom? Alguém saberia dizer por que as decisões mais difíceis, quando tem que ser tomadas, o colérico é a pessoa muito mais delicada do que o sanguíneo? Poderia me dar assim, sabe, um fator? Exatamente, né? O sanguíneo, ele até toma decisão, irmãos, pode ser acertado ou não. O colérico, ele leva, né, muito mais para o lado lógico, para o lado do raciocínio. Tem a parte boa do sanguíneo, né? Nós falamos semana passada, embora o tempo seja muito curto, né, que ninguém está agindo, vem o sanguíneo e age, irmãos. Às vezes acerta, às vezes erra. Quando acerta, amém, né? A vitória é de todos, mas quando erra também, a derrota é de todos, e a culpa é dele. Não é verdade? O colérico, ele pensa mais, mas tem também os seus pontos negativos que eu vou falar daqui a pouquinho, né? A comunicação do colérico normalmente é direta, irmão, de sem rodeios também, o que embora possa parecer brusco para alguns, é eficaz para transmitir as suas ideias, né, e as expectativas das outras pessoas, né? Paulo, irmãos, ele exemplifica o temperamento colérico na Bíblia, ou melhor, Paulo é um exemplo de alguém que tem temperamento colérico na Bíblia. Ele era conhecido por sua determinação, ele era um homem flexível, muito inflexível, irmãos, né? Antes da conversão, aquela vida radical dele de, sabe, não gostava dos cristãos, achava que eles eram os impostores, ele era um homem legalista, ele acreditava na lei de Moisés, ele seguia a lei de Moisés, ele praticava a lei de Moisés ao extremo, irmãos, ao extremo, tanto que ele perseguia os cristãos. E lá em Atos dos Apóstolos, antes da conversão dele, quando Estevão foi morto, né, apedrejado, deixaram as roupas de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo, quer dizer, que consentiu na sua morte, que aprovava a sua morte, que provavelmente trabalhou para que Estevão morresse, não é? Então, um homem muito inflexível. Depois da conversão, a pessoa não muda o temperamento. Temperamento e personalidade são quase as mesmas coisas, né? A pessoa não muda, irmãos. Só que aí sim vai canalizar. Paulo canalizou todo aquele temperamento muito forte que ele tinha, um homem obstinado, um homem determinado, agora em prol do evangelho. Como Deus usou esse homem, irmãos, com o seu temperamento? Como Deus usou agora o apóstolo Paulo? Só que ele levou para o evangelho as características do temperamento que ele tinha, irmãos, que era colérico. Nas suas cartas, né? Uma vez ele chegou e falou: eu vou parafrasear aqui, tá? Vocês deem graças a Deus que eu não vou ir pessoalmente falar com vocês, ou seja, dar bronca em vocês. Ainda bem que eu estou mandando por carta.
Eu estou falando com vocês, chamando a atenção a vocês por carta, porque se eu fosse aí, a coisa ia ficar feia. Em outras palavras, era isso que Paulo estava falando, irmãos. Mas isso tudo por causa do amor e do zelo que ele tinha pelo Evangelho, irmãos. Pelo Evangelho. Né? Então, ele soube canalizar isso muito bem, irmãos. Depois, ele usou essa mesma energia para propagar o Evangelho, enfrentando muitas adversidades, perseguições, mas sempre com resiliência e coragem. Atos 14, 19 e 20, não vamos ler, né? Então, alguns pontos fortes do colérico. Eles são líderes, né? Via de regra, são pessoas capazes de inspirar e motivar os outros a agir, né? São excelentes em tomar iniciativas, como eu acabei de falar, né? E possuem uma resistência, uma resiliência, né, necessária para superar os obstáculos. São pessoas fortes, a verdade é essa, né? Nesse sentido, resiliente, né? Não se deixa levar muito facilmente, não se deixa bater. Agora, os pontos que precisam ser trabalhados, né? Os coléricos, eles podem ser teimosos. Dá vontade, eu não vou fazer isso, de perguntar quem é colérico, que diga amém, mas eu não vou fazer isso. Mas a André já se entregou, irmãos. A André já se entregou. Álvaro, diz amém, Álvaro? Cadê o Álvaro? Ah, ainda bem, graças a Deus, né? São teimosos, muitas vezes autoritários, e muitas vezes acaba alienando aqueles que não concordam com eles, irmãos. Esses são os pontos que precisam ser trabalhados. Não quer dizer que seja necessariamente assim. Quer dizer que esses pontos, como eu falei, os fortes, né, eles são canalizados agora em prol do Evangelho, como o apóstolo Paulo, determinado, homem de decisões, um líder, um homem obstinado, um homem resiliente, os pontos fortes. Os pontos fracos, né? Eu não gosto muito de usar esse termo não, mas vou usar. Muitas vezes são dados à teimosia, a serem pessoas autoritárias e às vezes, né, acabam alienando um pouco aquelas pessoas que não concordam com elas. Mas isso dentro da perspectiva natural, irmão, do colérico. Agora nós temos que olhar o lado, o colérico como cristão, é o que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Eles podem lutar com a ira, irmãos, e a intolerância, relutar, né, com esse sentimento de ira e de intolerância. E muitas vezes a sua natureza, irmãos, pode ser percebida como agressiva ou dominadora, né? Vamos então um pouquinho mais fundo, irmãos, sobre o temperamento do colérico na Bíblia. Nós podemos observar traços, irmãos, desse temperamento em alguns personagens, né? O que vai nos ajudar a compreender como esse temperamento pode ser tanto uma força ou quanto uma fraqueza, né? Pode ser algo muito bom, vai ajudar a própria pessoa, vai ajudar outras pessoas, mas pode ser algo, né, que vai dificultar a sua própria vida e também acaba influenciando negativamente outras pessoas. Porque compreender, irmãos, o temperamento colérico em um contexto bíblico vai nos permitir refletir sobre as nossas ações e as nossas reações, não é? Afinal de contas, irmãos, essa pergunta eu vou fazer diretamente. Todos nós somos um pouco coléricos em algum momento da nossa vida. Quem concorda, diga amém, irmãos. É verdade, irmãos. Você que é calmo como eu, você deve se lembrar de algum momento que você saiu do sério, irmãos. Você, sabe? Eu me lembro de um exemplo recentemente. Eu estava passeando com a Nete, eu estava num lugar, a gente viu lá um hotel, né, Cabo Frio, vimos em cima da hora e tal,
E chegamos lá, alugamos, pelo Airbnb, né? E não, aliás, era outra plataforma. E chegamos lá, vimos e tal. Não era um hotel nem pousada, era um apartamento que o dono alugava. Chegou lá, irmão, logo na outra noite, chegamos lá na segunda noite, o ar-condicionado não funcionava. E calor de janeiro, irmão. A gente ia ficar 2 ou 3 dias só. Meu Deus. Aí o que acontece? Eu entrei em contato lá com a portaria tentou entrar em contato com o proprietário do imóvel, e não conseguia, o proprietário não respondia. Aí pensamos que era a pilha do controle remoto, mas ele não tinha pilha. Eu falei, mas você não providencia uma pilha? Não tem não, mas nem um ventilador você não consegue, também não consegue ventilador. Mas fala com o dono, não consigo falar com o dono. A calma do fleumático e do melancólico vai até a página 25 depois. Irmãos, e Nete tranquilo, irmãos. Nete estava tranquilo nesse dia, né? Até porque foi ela que arrumou o lugar. Aí, será que é pilha? Será que não é pilha? Não tinha pilha. Aí calhou de eu subir chateado, né? Eu acho que era no 3º, 4º andar. Subi chateado, aí conheci um casal e em 1 minuto ali no ventilador, né? Conversamos e tal, falei, ele falou, eu tenho pilha. Aí fui lá no apartamento, deu a pilha e botamos a pilha e não funcionou a pilha, irmãos. Então não era pilha. Aí naquela noite eu fiquei chateado, irritado. Falei, não, vou sair daqui, não vou ficar, não vou ter prejuízo, vou alugar outro lugar. Tentei ver outro lugar ali perto, irmão, mas não tinha. E já era 1 da manhã e aquele calor, a gente abre a janela. Eu fiquei chateado porque faltou, né? Faltou profissionalismo e Nete tranquila na dela ali, irmão. E eu chateado. E só não fui para outro lugar porque realmente eu não encontrei, irmão, não encontrei outro lugar. Mas então, Nete gosta muito de praia, né? Mas estava calor e foi uma noite assim horrível, né? Mas no fim eu respirei fundo, não dormimos direito, né? Eu acho que ela dormiu, né? Eu não. E, quer dizer, eu estou dizendo isso para mostrar que até as pessoas mais tranquilas têm momentos que ficam chateados, irmão. Quem já teve essa experiência assim, irmão? Você que é mais tranquilo. Quem já é mesmo colérico, aí vai brigar, vai chamar. Não destratei o funcionário em momento algum, mas dentro dos meus direitos, né? Conversei. Aí depois eu mandei uma mensagem lá para a plataforma, né? Porque a gente avalia, né? Como é que foi e tal. Aí eu falei a verdade, né? Não para prejudicar ninguém, mas falei que não foi bom estadia, não funcionou, não deram uma segunda opção. Eles tinham que, no mínimo, né, providenciar outro quarto e tal, não sei o quê. Depois, quem resolveu foi uma funcionária, irmãos, porque o problema foi uma chave lá, né, no disjuntor, que tinha sido desarmado. Só que esse disjuntor era uma caixa que, se eu fosse mexer ali, ia desligar do outro apartamento também. A funcionária provavelmente já sabia disso, que acabou resolvendo, né? Mas aí serve para que nunca mais, não é verdade, irmão? Tem coisa assim que a gente não vai deixar para lá. Então até os mais calmos têm seus momentos de colérico, né? Eu sei que você já deve ter passado por isso também, irmãos. Então, todos nós temos, né, situações assim. O desafio, irmãos, qual é o desafio? É reconhecer essas características em nós mesmos e usá-las para o bem, né? Alinhando com a nossa vida cristã. A questão é essa, né? Sempre procurar alinhar com os princípios cristãos. Vamos ver então Paulo, né? Em suas cartas, irmãos, Paulo, ele mostra paixão, mostra firmeza. No entanto, ele também expressa momentos de frustração e de indignação, especialmente quando ele se depara com um falso evangelho, falsos mestres, falsos pregadores, com principalmente a falsidade, a hipocrisia. Paulo, ele pegava muito pesado, né? Os coléricos, eles são conhecidos por algumas características específicas, diretos, decisivos e frequentemente líderes, né? Eu já até falei isso, né? Só estou enfatizando aqui. Entretanto, eles também podem ser impacientes, intolerantes, propensos à raiva. E esses traços aparecem em momentos, irmão, de tensão, né? De tensão.
Por isso que nós devemos notar, irmãos, que quando lidamos com o temperamento colérico, nós estamos também lidando com a questão do autocontrole. Então, a palavra-chave é essa, autocontrole, que Paulo fala, o próprio Paulo fala, né, lá no fruto do Espírito, que entre tantos frutos do Espírito, né, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. Ou a pessoa ter o autocontrole. Então faz parte do fruto do Espírito, irmãos, autocontrole. A Bíblia nos aconselha sobre a importância da paciência, da mansidão, independente de como nos sentimos interiormente, né? Por isso que você já deve ter visto até propagandas, irmãos. Antes de você agir precipitadamente, respira fundo, ou então conta de 1 a 10, né? Que em 10 segundos você pode mudar muito aquilo que você ia falar ou que ia fazer. Os grandes problemas, né, em briga de trânsito, irmãos, é que a pessoa, né, normalmente é uma pessoa colérica ou sanguínea, normalmente. Ah, pastor, mas os mansos também, né, podem agir dessa forma? Pode, irmão, mas normalmente são as pessoas, principalmente as sanguíneas, né, que de vez em quando a gente vê problemas de crime, né? Um atirou no outro, e os dois carros se moveram no acidente, e um estava armado, aí não leva desaforo para casa. Recentemente, não me lembro nem onde foi, acho que não foi no Rio não, né? Um rapaz num carro luxuoso, e queria passar com o carro dele, acho que ele ia para a academia, e só que tinha um caminhão da Conlube, né? Estava fazendo o seu trabalho, não é verdade, irmãos? Caminhão da Conlube fazendo o seu trabalho árduo ali na rua, e o rapaz queria passar, mas o caminhão estava fechando durante alguns segundos ou minutos, e ele queria, porque não queria passar, porque estava com pressa, aquele carrão de luxo dele, e houve uma mínima discussão, ele estava armado, atirou e matou o rapaz da Conlube. Isso aí foi notícia e está preso até hoje, né? Está preso, acho que está preso até hoje, né? E depois de matar, ele foi para onde? Ele foi para a academia, né? Provavelmente esse rapaz seja sanguíneo, pode ser colérico, mas talvez sanguíneo, né? Hoje, quando ele tentou negar, dizendo que não foi ele, que o carro não era dele, que não sei o quê, mas não tem como, né? E hoje, quando ele bota a cabeça no travesseiro ou na pedra lá na prisão, irmãos, ele fala: poxa, por que eu fui fazer isso? Né? Por que eu fui agir assim? Por causa de um rompante, de uma decisão de não pensar, né? Se ele for no mínimo uma pessoa que tenha sentimento, né? Estou olhando por esse lado, a primeira tristeza dele não é nem pelo fato dele estar na prisão e estar vivendo o inferno, vamos dizer assim, né? Primeira tristeza dele é pelo fato dele ter tirado a vida de um ser humano, né? E estragado a sua, né? Enfim, tantas coisas, né? No momento ali de fúria, né? Normalmente, irmãos, é um convite à reflexão sobre como nós podemos canalizar a nossa energia, né, colérica de maneira produtiva. A ira, irmãos, agora, né, a gente fala em colérico, a gente pensa em cólera, né, em raiva, em ira. Quando a ira, ela não é controlada, irmãos, ela pode levar a ações que são contrárias aos ensinamentos da palavra, né? No entanto, nós vemos o próprio Jesus no momento ali irado, não tem, irmãos? Quando ele chega no templo, na semana que ele ia ser, cada semana mais tensa para ele, né? Ele entrou em Jerusalém, as pessoas estenderam suas capas e os ramos, dizendo: Hosana é o que vem. Durante aquela semana, muitos acontecimentos ficaram marcados na vida de Jesus, né? Mas um pouco antes da crucificação, ele vai ao templo. Quem assistiu essa cena do The Chosen, né, deve ter visto, né? Impressionante, né? Essa cena, Jesus ali entrando no templo, aqueles vendilhões vendendo
todas as coisas. Ele, naquele momento, entre aspas, de fúria, de ira, ele vira a mesa dos cambistas e tal, e ele fala que a minha casa será chamada casa de oração. Vocês transformaram em covil de salteadores e vendilhões. Quer dizer, foi aquele momento em que ele, né, sabe, expressou aquele zelo. O importante é reconhecer quando essa ira se torna destrutiva, irmãos, e como nós podemos buscar justiça de uma maneira que glorifique a Deus, né? A pergunta que uma pessoa com temperamento colérico deve se fazer, irmãos, é a seguinte: como eu posso usar essa característica para promover o bem e não para causar mais conflitos, né? Temos que saber distinguir. A Bíblia fala bastante, irmão, sobre autocontrole como um fruto, né, do Espírito. Gálatas 5:22. Devemos aproveitar a nossa energia, né, aqueles que têm mais, são mais dados a esse temperamento, né, e trabalhar sempre na disciplina, nos nossos compromissos, na nossa vida espiritual. Ou seja, em vez de agir impulsivamente, o colérico deve parar, orar, refletir se as suas ações estão comprometendo a sua vida, às vezes a sua saúde, às vezes a sua família, às vezes a sua vida espiritual, né? Um ótimo ponto de partida, irmãos, é a pessoa demonstrar empatia, né? Empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Quando conseguimos ver a perspectiva do outro, frequentemente nós percebemos que os nossos impulsos coléricos podem não ser, né, necessários, embora a luta vá sempre existir, como Paulo falou, né? Muitas vezes o bem que ele gostaria de fazer, ele não faz. Além disso, irmãos, tem outro fator aí importantíssimo. Mesmo que o colérico já tenha tornado caldo ou sanguíneo, né, mas falando do colérico, mesmo que ele já tenha falado que não deveria, já tenha feito que não deveria, já tenha agido impulsivamente, existe um outro fator aí que permeia a vida do cristão, que é o perdão, irmãos, que é o reconhecimento do erro, né? Isso aí está muito forte, deve estar muito forte. Muitas vezes nós somos rápidos em nos irar, ficarmos irritados, mas somos lentos em perdoar. Nós somos muito rápidos em, né, atrairmos a ira, o rancor, a mágoa, sabe? Nos irritamos, mas somos muito demorados em perdoar. E a Bíblia nos ensina que o perdão, irmãos, ele é essencial tanto para a nossa saúde espiritual quanto emocional. Já está comprovado, né? Aí que o que a palavra de Deus fala sobre perdão, não guardar mágoa, não se colocar o sol sobre a nossa ira, isso tudo mexe com a vida espiritual, mas nós sabemos que a vida emocional também, né? Nós sabemos que as pessoas, elas podem atrair doenças, que são as doenças chamadas psicossomáticas, né? Doenças que vêm no corpo da pessoa, que não tem uma raiz necessariamente patológica, não é causada por um vírus, por uma bactéria, né? E nem por demônios, irmãos, né? É causado por uma questão emocional, né? Falta de perdão, uma pessoa que ou falta de perdão ou falta de confissão, é o que nós lemos, né, no Salmo 51, Davi falando: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Essa expressão ossos envelheceram, irmãos, eu creio que é uma figura para demonstrar que ele adoeceu. Enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu não confessei os meus pecados, agora não está falando de ira, tá bom, irmãos? Eu mudei para a questão do pecado não confessado. Eu fiquei doente, eu fiquei até em depressão, né? Tudo me leva a crer. Ele gemia dia e noite, ele ficou triste, ele perdeu a alegria da salvação. Senhor, restitui a alegria da salvação. Mas isso serve também para a falta de perdão, né? A pessoa que guarda, a pessoa que, sabe, não libera, a pessoa pode ter problema de saúde. Isso aí, né, não é novidade nenhuma, todos nós já sabemos, irmãos.
E já caminhando quase para o finalzinho aqui, irmãos, que falta 15 para as crianças vão cantar ainda. Sentir raiva necessariamente não é pecado, não é, irmãos? Porque nós não somos máquinas, né? Está muito em moda aí o IA, né? Que é o que? O IA é a inteligência artificial, emocional. Inteligência emocional é outra coisa, né? Inteligência artificial, né? Por mais que seja inteligente, por mais que seja, né, legal, interessante, que ajuda muito em muitas coisas, mas ainda é artificial, é alimentado por dados, por algoritmos, né? Questões matemáticas, até científicas, mas não tem alma, não tem vida, não tem espírito. Na verdade, é algo, sabe, artificial. Inteligência artificial, é artificial mesmo, né? Quando nós trazemos isso para a nossa vida como ser humano, irmãos, a pessoa pode ser melancólica, fleumática ou qualquer outro temperamento, tem um momento que ela fica chateada e irada com pessoas e com fatos, com acontecimentos. O problema é quando nós deixamos isso, irmãos, né, se arraigar no nosso coração, vamos dormir, né? E a Bíblia tem essa expressão, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, que você não fique, né? Não deixe passar de um dia para o outro essa raiva, porque isso vai remoendo, essa amargura, esse rancor, e você, sabe, cria problemas no casamento, na família, na igreja, no trabalho, e isso vai criando uma raiz de amargura, isso vai atrapalhando, a pessoa pode ficar, inclusive, doente. Agora, sentir raiva necessariamente, como eu falei, não é pecado, a questão é como reagimos a esse sentimento, irmãos. A raiva pode ser usada para promover a justiça, né? Uma pessoa que vê algo sendo feito ali, uma injustiça com alguém e tal, você chega lá e resolve, porque o problema do cristão não deve ser nunca pessoal, deve ser um problema com a situação. Não vou fazer essa pergunta aqui, porque é questão de foro íntimo, mas eu tenho certeza que muitos aqui já fizeram isso. Não precisa levantar a mão, né? Você tem que colocar uma empresa na justiça. Muitos aqui já fizeram e com razão. Alguns já ganharam, alguns estão aguardando, eu sei disso, né? Não é errado, amém, irmãos? Claro que não é errado, você ficou sem os seus direitos, né, trabalhistas, ou seja qual for, e você tem que correr atrás, né, para poder requerer, né, ter os seus direitos aí que você trabalhou, enfim, essas coisas todas que nós sabemos. O problema é quando a pessoa, ela cria uma ira, uma raiva com a pessoa, com o patrão, por exemplo. Foi o patrão que prejudicou? Foi o patrão que prejudicou. Ele não viu seus direitos, ele não, sabe, não pagou o fundo de garantia, ou você foi mandado embora e você não recebeu, que você tem certeza que é de direito e tal, você vai para a justiça e coloca na justiça. Isso é uma coisa. A outra questão é você ficar com raiva da pessoa, porque a gente deve até orar para essa pessoa, amém, irmãos? Para que ela se converta, não prejudique outras pessoas, mas aí é que passa a ser o problema, né? Que acaba prejudicando e a pessoa não dorme, a pessoa pode adoecer, a pessoa pode receber muitos males. Vou parar por aqui, porque também já acabou aqui o meu esboço por hoje, tá bom? Na semana que vem nós vamos falar sobre o melancólico, irmãos, tá bom?